Vamos começar a trabalhar aqui com a questão da geometria analítica no plano, e uma das ideias que eu vou começar a analisar com muito mais profundidade nesta aula vai ser a distância entre dois pontos no plano. Uma das coisas que eu queria começar a falar antes de trabalhar com essa ideia era falar sobre a natureza e a dinâmica desta aula, porque eu acho que uma das coisas que são essenciais quando estamos a dar alguma nova ideia é pelo menos contextualizá-la e também falar um bocadinho sobre a aula, porque aquilo que nós agora vamos começar a analisar é um dos conceitos mais importantes da geometria analítica no plano. É um dos conceitos bases também. Qualquer uma das maneiras, esta aula vai ser uma aula em que eu quero providenciar uma maneira diferente de olhar para a matemática. Não como um conjunto de regras a serem seguidas e decoradas e memorizadas e regurgitadas, mas como uma área de conhecimento que tem lógica. A matemática é uma linguagem que opera sobre a lógica. As coisas elas têm essencialmente sentido. Eu hoje vou falar sobre como é que nós podemos derivar a equação da distância entre dois pontos no plano, ou a fórmula da distância entre dois pontos no plano. Eu vou construir e vou chegar a essa equação. Eu vou essencialmente mostrar uma maneira diferente. Infelizmente, a maior parte dos vídeos em matemática não, não mostram isso. E isso acaba por ser extremamente mau porque nós não estamos a construir conhecimento de matemática efetivo. Porque uma coisa é, eu não posso dizer que eu conheço com profundidade algo se eu simplesmente memorizei e decorei e depois regurgitei para ter obviamente um bom resultado académico. Isso é completamente falacioso. Eu tenho de conhecer com profundeza a ideia, o conceito, saber derivar, saber de onde é que vêm as coisas. E talvez a finalidade do meu canal é providenciar isso. Então, falando essencialmente sobre a distância entre dois pontos do plano, nós na última aula, na primeira aula que eu fiz acerca da geometria analítica no plano, eu tive de falar algumas ideias acerca da geometria analítica no plano, falei um bocadinho sobre a contextualização histórica, a essência desta parte da matemática, falei também sobre algumas características do referencial que nós vamos estar a trabalhar e falei também sobre os quadrantes, representação geométrica de pontos, enfim, falei o básico do básico. Qualquer uma das maneiras, aquilo que nós já sabemos então é representar pontos, sabemos essencialmente que com o advento da geometria analítica, agora temos um sistema de coordenadas onde podemos colocar os pontos. E como consequência desse paradigma, uma das primeiras indagações que podemos ter é o seguinte: como é que nós podemos calcular a distância entre dois pontos no referencial cartesiano? Se eu localizar dois pontos no referencial cartesiano, qual é o meio, ou como é que eu posso, ou será que é possível calcular a distância entre dois pontos no plano? Isso era uma das primeiras preocupações. E a questão é que, aliás, essas questões elas têm resposta. Nós podemos fazer isso. Nós podemos calcular a distância entre dois pontos no plano. Mas em vez de eu dar agora a fórmula e dar a equação para que assim, os meus visualizadores regurgitem e copiem a forma, eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar o caminho, vou evidenciar de onde é que vem a equação. Porque isso obviamente é o mais importante. Vamos supor que eu tenho aqui o referencial cartesiano no plano, o referencial ortonormado no plano. Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. O ponto A ele está localizado aqui no primeiro quadrante, o ponto B também está localizado aqui no primeiro quadrante. E eu aqui estou a utilizar valores em abstrato. Então temos o ponto A que vai ter como abscissa um valor xa e vai ter como ordenado um valor YA. O ponto B vai ter como abscissa um valor xb e vai ter como ordenado um valor YB. Como é que nós podemos, por meios analíticos, calcular a distância entre dois pontos no referencial cartesiano? Reparem porque é que eu disse analíticos, porque eu poderia ser um gênio, certo? E pegar aqui numa regra, perdão, podia pegar, por exemplo, numa régua e podia medir a distância entre o ponto A e o ponto B. Mas eu não vou fazer isso. E também depende, porque eu nem sequer fixei aqui uma unidade de comprimento, mas de qualquer uma das maneiras isso podia ser uma forma de calcular a distância entre dois pontos no plano. Só que não é isso que nós queremos trabalhar de maneira arbitrária. E em suma, como é que realmente podemos calcular a distância entre o ponto A e o ponto B? Então vamos entender, vamos conectar as ideias, vamos formar aqui estes conceitos. Então, para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, ou entre o ponto B e o ponto A, é preciso entender que a distância entre estes pontos, a distância entre
o ponto A e o ponto B, ou o ponto B e o ponto A é a mesma coisa, nada mais é do que a medida do comprimento deste segmento de reta, de um segmento de reta que vai unir o ponto A com o ponto B, de um segmento de reta que vai ter como extremidades o ponto A e o ponto B. E nós conseguimos traçar esse segmento de reta no referencial cartesiano no plano. Portanto, tem aqui este exemplo, que seria esse segmento de reta. O que acontece? Ao fazermos isso, nós vamos conseguir observar uma espécie de padrão geométrico. Nós vamos conseguir construir através disso, certo? Vamos conseguir construir um triângulo retângulo. Mas isto aqui, aliás, eu queria pelo menos fazer uma nota, antes de eu começar já a abordar essas ideias, eu pelo menos queria abordar aqui uma questão bastante interessante e pertinente, que é o seguinte. Esta demonstração, ou pelo menos este processo matemático que eu agora vou realizar e executar, ele só pode ser executado, ou ele só funciona, se nós estivermos a trabalhar com um referencial ortonormado no plano. Se eu não estiver a trabalhar com um referencial ortonormado no plano, eu nunca conseguiria construir aqui um triângulo retângulo. E isso é algo que nós temos de ter. Isso é algo que nós devemos ter, obviamente, presente na nossa consciência. Porque. E aliás, é importante porque. Aliás, era aquilo que eu tinha falado sobre isso na primeira aula. Tudo aquilo que nós agora vamos começar a trabalhar só é possível devido ao facto de nós estamos a trabalhar com um sistema de coordenadas cartesianas, porque senão estas propriedades não iriam simplesmente existir e nós não conseguimos, por exemplo, se eu estivesse a trabalhar com um referencial não ortonormado, um referencial assim, não conseguiria construir aqui um triângulo retângulo nas devidas condições, portanto não faria nenhum sentido. Nas perfeitas condições nunca conseguiríamos fazer um triângulo retângulo nesse contexto. Por isso é que é importante, por isso é que é extremamente importante definir o que é um referencial ortonormado no plano. Qualquer uma das maneiras conseguimos construir aqui um triângulo retângulo. E ao construir aqui este triângulo retângulo, nós temos aqui o ângulo reto, temos aqui, nós sabemos que quando nós temos um triângulo retângulo, cada lado tem um nome especial. Isto em trigonometria, depois tem a questão do cateto oposto, o cateto adjacente, mas como neste caso não estamos preocupados com isto, este lado vai se designar por cateto, este outro lado também vai se designar por cateto, e o ângulo reto, vai haver um lado que vai se opor ao ângulo reto. Aliás, em qualquer triângulo, neste caso, o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Quando nós temos um triângulo retângulo, o maior ângulo vai ser o ângulo reto, e o lado que se opõe ao maior ângulo, que neste caso é o ângulo reto, vai ser o lado x. Portanto, como o lado x, isto é, vai ser este lado, que nada mais é do que a medida do comprimento do segmento de reta AB, ou BA, o nome que nós vamos dar a este lado vai ser hipotenusa. Mas isto aqui é só uma questão de nomenclatura. Qualquer uma das maneiras, só fazendo aqui uma breve análise do teorema de Pitágoras, porque isto aqui é extremamente importante. Quando nós temos um triângulo retângulo, isso pressupõe a existência do teorema de Pitágoras. Aliás, se nós temos um triângulo qualquer que satisfaz ou que verifica o teorema de Pitágoras, isso faz com que a gente implique que esse triângulo, logicamente, seja um triângulo retângulo. E o que é que acontece? O teorema de Pitágoras ele vai evidenciar que quando nós temos um triângulo retângulo, a hipotenusa, eu vou colocar assim, a hipotenusa ao quadrado vai ser exatamente igual à soma dos catetos ao quadrado. Neste caso, vamos supor que o cateto vale A e o cateto vale B. O que nós sabemos pelo menos temos a noção da existência desta relação matemática. E isto acontece para todo o triângulo retângulo. Portanto, se nós tivermos um triângulo retângulo, isto vai sempre acontecer. Vamos ter aqui esta relação. Se nós quisermos descobrir o valor da hipotenusa, basta resolver aqui esta equação em ordem H. Portanto, vamos ter aqui que fazer estes cálculos, e ao fazer estes cálculos vamos conseguir descobrir o valor aqui da hipotenusa. Esta informação que nós temos aqui, ela vai se aplicar neste contexto, e isto aqui é extremamente importante, porque isto vai permitir com que a gente consiga encontrar uma equação, e claro, sabendo alguns parâmetros, nós vamos conseguir, mediante nessas condições, calcular a distância entre pontos no plano. E isso é extremamente assim, fascinante, porque nós antes não tínhamos essa possibilidade. Agora, na geometria analítica,
no plano conseguimos fazer isso. E então, para fazermos isso, temos que descobrir o valor da medida destes lados. E claro, aqui o objetivo não é tentar descobrir de maneira objetiva, até porque eu estou a trabalhar com valores em abstrato, portanto eu nunca vou conseguir descobrir, quer dizer, não é que eu nunca vou conseguir descobrir, eu podia estar a trabalhar aqui com valores e não haveria qualquer problema, mas eu quero demonstrar, por isso é que eu tenho de usar aqui valores em abstrato. Qualquer uma das formas, qual vai ser a medida do lado deste triângulo retângulo? A medida deste lado, ou deste cateto, nada mais é, ou vai ser exatamente igual à subtração da abscissa do ponto B com a abscissa do ponto A. Se subtrairmos a abscissa do ponto B com a abscissa do ponto A, vamos obter a medida do lado deste triângulo retângulo. Neste caso vamos ter aqui que a medida deste lado vai ser igual a xb menos xa. Há quem possa estar-se a perguntar, e será que não podíamos fazer xa menos xb? Poderíamos realizar essa operação só se estivéssemos a tirar o módulo, ou seja, quando nós temos xb menos xa, isto é exatamente igual ao módulo de xa menos xb. Porque o comprimento deste lado vai ser igual à subtração de xb menos xa ou de xa menos xb, mas temos de tirar o módulo, e isso aqui é algo que temos de ter em consideração. Qualquer uma das formas podemos utilizar este cálculo ou este, mas como eu prefiro não trabalhar aqui com módulos, quer dizer, não há nenhuma diferença, mas só por uma questão estética eu vou preferir usar aqui esta informação, portanto vou só considerar o xb menos xa. Mas atenção, também poderíamos escrever desta maneira, não haveria qualquer tipo de problema matematicamente, até porque depois não vamos ter de elevar ao quadrado devido ao teorema de Pitágoras, mas enfim. Depois, qual vai ser a medida deste lado do triângulo? Então, este lado do triângulo vai ter como medida, a medida do lado deste triângulo vai ter como medida yb menos ya. Se realizarmos a subtração da ordenada do ponto B com a ordenada do ponto A, vamos conseguir obter a medida do lado deste triângulo. E atenção, ter yb menos ya é a mesma coisa que ter módulo de ya menos yb, exatamente a mesma coisa, não há nenhuma diferença. Claro que obviamente em termos estéticos é melhor trabalhar não utilizando os módulos, mas não há qualquer problema, porque se eu elevar isto ao quadrado não afeta o resultado em suma. Por colocar o módulo a elevar ao quadrado, o resultado também vai ser positivo. Em suma, tendo já estas informações, o que nós sabemos então, e isto aqui é bastante importante, nós já temos então informações acerca das medidas dos catetos e já temos a informação acerca da medida da hipotenusa, e podemos então relacionar estas realidades. Podemos então deduzir que neste triângulo retângulo, e em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado, que neste caso é o x ao quadrado, vai ser igual a xb menos xa ao quadrado, lembrando que isto nada mais é do que a medida do lado deste triângulo, e a medida do lado deste triângulo é a subtração destes valores. Se eu quiser descobrir a medida destes lados, eu tenho que subtrair estes valores, e é lógico. É algo intuitivo. Eu podia demonstrar isso, por exemplo, podia dar aqui um exemplo na reta numérica, mas nós conseguimos perceber pelo menos a lógica. Mas, portanto, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Portanto, temos aqui xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E reparem, nós queremos descobrir quanto é que vale o x, porque o x vai ser o quê? O x vai ser a medida do comprimento do segmento de reta que liga o ponto A com o ponto B. Ou com o ponto B, ou o segmento de reta que liga o ponto B ou com o ponto A, é a mesma coisa. Portanto, o que é que temos de fazer aqui nesta equação? Temos de isolar o x. E como é que podemos fazer isso? Neste caso, eu vou pelo menos puxar esta parte aqui um bocadinho mais para cima, pelo menos para ter uma maior flexibilidade aqui a trabalhar com estas ideias. O que acontece? Nós temos aqui uma igualdade. Se a iguais são adicionados a iguais, não há nenhuma alteração. Portanto, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser num lado da equação, desde que eu também faça no outro lado da equação. E se eu quero, então, se eu quero
se eu quero fazer desaparecer esta potenciação neste lado da equação, o que é que nós temos de fazer? Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Se eu elevo algo ao quadrado, se eu quiser desfazer essa operação matemática, basta tomar a raiz quadrada desse valor. E neste caso nós temos de operar ou temos de executar dessa mesma maneira. Portanto, vamos colocar aqui a raiz quadrada de x ao quadrado. E reparem, se nós fazemos uma coisa num lado da equação, também temos de fazer no outro lado da equação. É óbvio, se eu tenho uma bola A que é igual a uma bola C, e se eu adiciono uma bola B à bola C, para que eu tenha essa igualdade, para que eu mantenha essa igualdade, também tenho de adicionar essa bola C à bola A. É óbvio. Portanto, isso é uma ideia intuitiva, mas ela está por trás de muitos procedimentos matemáticos complexos. Aliás, isso é a base das equações. Se eu tenho coisas iguais, posso fazer tudo aquilo que eu quiser num lado, desde que eu também faça no outro. E aqui vamos ter que tirar a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. O que acontece, eu já vou apagar aqui esta informação. O que acontece é que isto vai cortar. Portanto, isto vai cortar e vamos ter então que x vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado elevado ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Vamos ter aqui esta informação. E temos basicamente aquilo que precisamos. Portanto, para calcularmos, isto aqui é interessante. Eu já vou apagar aqui esta informação. E atenção, uma das coisas que também é bastante importante e que também devemos ter atenção, e isto aqui é uma das coisas que muitas das vezes, às vezes, acaba por ser negligenciada, tem a ver com a questão da notação. Como é que eu matematicamente estabeleço, ou como é que eu denoto que eu estou a calcular a distância entre o ponto A e o ponto B? Eu faço desta maneira, coloco aqui um D minúsculo, abro parênteses, coloco A, vírgula, B. A vírgula obrigatória. E isto aqui é uma coisa também importante. A ordem pela qual nós enumeramos os pontos é completamente irrelevante, porque reparem, é lógico que calcular a distância entre o ponto A e o ponto B é a mesma coisa que calcular a distância entre o ponto B e o ponto A. É exatamente a mesma coisa. Portanto, x nada mais é do que a medida do comprimento do segmento reta que vai ligar o ponto A com o ponto B, e isso nada mais é do que a distância entre o ponto A e o ponto B. Para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, ou seja, para calcular a distância entre dois pontos quaisquer, genericamente ou de maneira abstrata, basta conhecer as abscissas desses pontos e as ordenadas desses pontos, ou seja, basta conhecer as coordenadas desses pontos, e temos de fazer a subtração da abscissa de um com o outro, elevar ao quadrado, mais a subtração das ordenadas dos pontos, elevar ao quadrado, e depois tirar, claro, fazer essa adição e depois tirar a raiz quadrada desse valor, e ao fazer isso tudo vamos conseguir descobrir a distância entre esses pontos. Mas a finalidade desta aula era providenciar de onde é que vinha esta equação, porque isso é o mais importante, perceber de onde é que vem a equação, porque muita gente às vezes acaba por decorar esta fórmula e acaba por regurgitar muitas das vezes em testes e acaba por ter um bom desempenho académico, mas isso não equivale a construir conhecimento matemático. Construir conhecimento matemático efetivo implica esforço. A atividade matemática ela tem de ser sempre intelectual, embora nós tenhamos que fazer cálculos e devemos trabalhar e fazer exercícios, porque isso também não é algo que eu desconsidero, mas aquilo que eu privilegio acima de tudo é o entendimento, é o raciocínio, e isso é o que eu quero pelo menos fazer. Tendo isto em conta, nós já então conseguimos descobrir basicamente como é que podemos então calcular a distância entre pontos. Portanto, para calcular a distância entre dois pontos no plano ou no referencial cartesiano, o que é que precisamos fazer? Precisamos obrigatoriamente de conhecer as suas coordenadas, e depois temos de trabalhar basicamente com esta equação. Ao realizar todos estes cálculos vamos conseguir descobrir a distância entre esses pontos. Mas conseguimos então, com isto tudo, providenciar uma explicação porque é que é assim.
Porque é que para calcular a distância entre dois pontos no plano procedemos desta maneira e não de outra. E isso foi a finalidade, o objetivo máximo desta aula.